Eu só vou mudar isto daqui. Eu pergunto, pessoal aí de casa, vocês conseguem ver a apresentação? Sim, professor. Sim. Sem problema, né? Sim. Eu mudei de bosta de navegador. É sempre assim. Bom. Então, vamos lá. Eu não consigo ver aqui. Bom, eu acho que aqui dá para ver. Como é que eu faço para ocultar isso? Porque eu não estou vendo isso na minha tela. Hã? Ah! Aqui essa tela é igual a que está no computador, né? Deixa eu virar aqui. Bom, agora que eu não sei. Vocês Não está continuam? na apresentação. Não está na apresentação? Não está na apresentação. Deixa eu ver aqui. Bom, só falar onde que eu mexo. Você vai na tela mesmo, ali na tela. Ó. Aonde? Aqui. Está na tela dele. Isso. Agora vai na apresentação. É a apresentação de novo. Bom, mas aqui é que eu não tenho acesso à minha apresentação. Esse que é o problema. Ok. Vê se você consegue clicar ali em cima, ó, uma bolinha de... Aonde? Ali na bolinha de minimizar a amarela, né? Aqui? Era aí, para minimizar isso daí. Mas eu não caso, não, tá aqui. Se você clicar atrás, clica só atrás aí. Agora eu confiro por aqui só. Isso tá. Câmera e coisa. Tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, na última aula, nós paramos, já mudou aqui, nós estávamos falando de NOESY, efeito nuclear Overhouse. E dentro dos experimentos de NOESY, eu estava me referindo a preparo da amostra. E no preparo da amostra, eu já havia mencionado que uma das opções é você degaseificar, então, simplesmente sonicando. Solvente de preferência pouco viscoso, isso quando você pode, porque na maioria das vezes você não tem essa opção. Por quê? Porque a sua amostra não dissolve no solvente que você gostaria e, principalmente, porque você já fez todos os outros experimentos naquele solvente. Então, claro, você vai ter que fazer o efeito nuclear Overhouse naquele solvente. Então, normalmente você não tem essa escolha. Tubos, preferencialmente de 5 milímetros, ao de 3. De novo, nem sempre você tem essa opção, porque se você optou pelo tubo de 3 milímetros, é porque você tem nada grama. Claro. Né? Então, preferencialmente, mas pode ser que para você não seja. Quantidade de solvente, 0,5 ml, é mais do que suficiente. Não precisa colocar 0,6 coisa nenhuma. Tá? A Bruker recomenda 0,6. Claro. Eu não vendo solvente deuterado. Sempre filtrar a amostra, isso é importante porque muitas vezes você olha e fala, não tem nada aqui, Giba, eu não estou vendo nada. Você pode não estar vendo nada, mas você pode ter material de suspensão que você não consegue enxergar. Uso de referência interna.
Mas veja, aqui é uma coisa importante que as pessoas erram. Ele pensa que a referência interna aqui, TNS, TNST, são duas coisas diferentes. Isso é solúvel em solvente orgânico, e isso é solúvel em solvente aquoso, tá? Mas ele também é solúvel em DMSO e também é solúvel em metanol. Isso aqui não é para você zerar coisa nenhuma. É simplesmente para você obter um bom chime. Tá? E por que um bom chime é importante? Você vai errar de novo. Por quê? Giba, eu preciso de resolução. Não, você não precisa de resolução no sentido que você precisa de um espectro bem resolvido para você ver constante de acoplamento. Não é nesse sentido. Ué, então por que eu quero um bom chime? Você quer um bom chime? Porque um bom chime vai fazer com que os picos fiquem o mais fino possível. Giba, então, aí eu vou ver constante. Não, eu não quero ver a constante. É que se ele for o mais fino possível, a potência que eu vou irradiar é menor. E aí não afeta a vizinhança. Então, eu quero um bom chime para eu poder irradiar, entre muitas aspas, às vezes não tem aspas, seletivamente. Eu não quero um bom chime para ver constante de acoplamento. Embora, se o chime for bom, eu vá ver constante de acoplamento. Mas não vou prestar atenção agora em constante de acoplamento. Eu vou prestar atenção quanto mais fino for o pico, mais fácil vai ser de eu irradiar seletivamente. Bom, mas isso a gente já viu. E agora vem o ajuste do equipamento, o setup do equipamento. Aqui nós precisamos abrir uma discussão, embora nós iremos falar sobre um capítulo só sobre sondas, mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. Bom, e aqui vem uma série de coisas muito chatas. Chatas por quê? É muita informação. Qual a sonda que eu devo escolher? Essa aqui é uma linguagem Bruker, mas eu não tenho mais a linguagem Agilent, que era vária, que, enfim, algumas eu me lembro. Essa sonda aqui não é chamada de BBI, mas é chamada de Inverse. Indirect. Essa aqui é Switchable. Mas eu não sei se continua assim, porque eu não sei se ela não mudou. Daqui o ano, eu não sei qual é o nome. Eu perguntei esse final de semana, mandei e-mail perguntando, porque aqui o ano fabrica a sonda, mas ela tem uma relação muito estreita com o pessoal da Quad. Quad é da Switzerland. E na Quad, o CEO da Quad, o Clemens, ele saiu da Bruker, e ele é o cara de som. Também tem uma empresa chamada de DOT. A DOT é uma empresa, quando estivermos falando só de sonda, eu vou abordar as sondas DOT. Ela fabrica sonda para qualquer equipamento. E, às vezes, você pode pedir uma sonda especificamente que você quer trabalhar. Ou não, uma sonda desse tipo aqui. Mas eu vou falar, então, dessas sondas aqui. BBI é Broadband Inverse Detection. E BBO, Broadband Observe Detection. Então, tem BBI, BBO, e aí tem de 5 milímetros, de 2,5 milímetros. Hoje, você tem até a Cryoprobe de 3 milímetros. Nós só temos a 5 e a 1,7. A PROD, você tem a 5.0, 1.7, e eu acho que ainda tem 3 milímetros. E tem uma coisa que eles inventaram chamada de Smart Probe. Tá? Aqui eu preciso contar um pouco, vocês precisam entender isso. Obviamente, você que está aí me assistindo, às vezes você não tem essa opção. É que nós temos todas essas opções. Então, para quem está aqui na UFSCar, você tem todas essas opções, menos PROD, porque nós temos a Cryoprobe, então não precisamos.
Na Varia, isso aqui chama GD Pro, ou da Advent, que também já morreu, enfim. Então, Prodigy nós não temos, porque nós temos uma que é superior. Smart Probe nós temos e todas as outras nós temos. Mas você precisa entender o que é isso. Porque se você entender o que é isso, fica fácil. Fica fácil quando falar, é BBO ou é BBI? Bom, antigamente, as sondas eram do tipo dual. Mas você precisa entender que uma sonda de líquido, invariavelmente, tem duas bobinas. Uma bobina interna e uma bobina externa. A sonda de sólido, não. Então, quando nós formos abordar sondas, aí eu vou entrar em mais detalhes. Como nós estamos só em líquido aqui, né, eu não vou entrar em tantos detalhes de confecção de sonda. Mas uma sonda sempre vai ter duas bobinas para líquido. Essas bobinas, no passado, internamente era carbono 13. E externamente era a sonda hidrogênio. Mas você precisa entender por quê. Por que que eles punham carbono 13 internamente e externamente hidrogênio? Porque quanto mais distante você tiver a bobina, lembre-se que a bobina ela vai tanto transmitir quanto receber. Então, se você tiver aqui em São Carlos e quiser ouvir a Rádio São Carlos, 93.5, aqui na Federal você vai ouvir. Em Ribeirão pode ser que você não ouça tão bem. Em São Paulo você não vai ouvir. Por quê? A distância entre a fonte de radiação e o receptor está muito longe, está muito distante. Então, quanto mais longe tiver a bobina do tubo, menor vai ser o poder de detecção. Então, quando você tem um tubo de 10 e põe um tubo de 5, uma sonda de 10, e põe um tubo de 5, você perdeu, de maneira grosseira, 50%. Funciona? Claro que funciona. Dá para fazer todos os experimentos? Claro que dá, mas você perdeu. Bom, então, no passado, voltando, nós tínhamos bobinas chamadas de dual. Dual por quê? Ela só observava duas frequências. A frequência do a frequência do hidrogênio, que era mais externa, e a frequência do carbono 13, que era mais interna. E por que era assim? Porque o carbono 13 é muito menos sensível. Então, você põe ele mais próximo do tubo. E o hidrogênio? Hidrogênio, Giba, você vai perder 50%. Mas perder 50% no hidrogênio é nada do que perder 50% no carbono. E vocês não podem esquecer também, essa é uma coisa que vocês ouvem por aí, né? Que se você quiser entender o seu presente, você tem que olhar para o passado também. Por quê? Senão você não entende por que é assim. E vai ter que decorar. Bom, no passado, o que era fazer elucidação estrutural? Você tinha que ter hidrogênio e carbono 13. Mas observe, a bobina é dual. E internamente carbono 13. E externamente hidrogênio. Isso é importante. Por quê? Porque quando você ia fazer a detecção, você fazia a detecção no canal do carbono 13. Eu vou frisar isso sistematicamente para você nunca esquecer. Quando você estiver pulsando, qual canal que você observa? Então, no passado, eu estou falando da década de 80, da década de 90, no passado, você fazia carbono 13, fazia TEP 135, fazia o hidrogênio, perdia 50%, mas era uma sonda dual. Carbono internamente e externamente, hidrogênio. E se você quisesse fazer correlação carbono e hidrogênio, você podia fazer, mas você detectava no canal do carbono.
E aí, com todas as consequências. O carbono é menos sensível, ele tem um tempo de relaxação longo. Desculpa. E você fazia os experimentos. Eles chamavam de HET-core, Heteronuclear Correlation, ou seja, correlação heteronuclear. Então, você tinha as correlações que hoje nós conhecemos como HSQC, HNQC, que hoje nós conhecemos como HMBC. Isso perdurou durante muito tempo, até o início da década de 90. Agora vem uma coisa importante. Na década de 90, a Bruker lançou um novo conceito. Por isso que quando eu estou dando curso, estou dando palestra, você tem que entender que professores de formação diferente trazem pontos de vista diferentes. Então, quem foi formado principalmente nos Estados Unidos, eles vieram com essa formação muito tempo depois, porque eles ainda são do tempo de fazer hidrogênio, carbono 13, 135. A Bruker lançou um conceito novo. Ao invés de eu detectar no canal do carbono para fazer correlação heteronuclear, por que eu não detecto no canal do hidrogênio? Oi? Esse é um conceito novo. Em última análise, se eu quero perguntar para um casalzinho, imagine um casalzinho muito bem afinado, o João e a Maria, pronto. Qualquer João, qualquer Maria, não é nenhum preconceito contra os Joãos e as Marias, que fique claro. Eu posso perguntar assim, João, onde está a Maria? Ele sabe. O João e a Maria, eles não têm celular, viu? Tá? Eles sabem porque eles estão muito bem afinados. Ah, a Maria agora está assistindo aula. Você tem certeza, João? Tem. Mas o João é muito lento. O João aqui é um carbono 13. Tem um tempo de relaxação muito longo. A hora que eu pergunto, João, onde está a Maria? Hã? João, onde está a Maria? Ah, tá. A Maria. Tá. A Maria está na aula. Tempo de relaxação longo. A Maria não. A Maria é hidrogênio. Como o tempo de relaxação dela é muito curto, cadê o João? João está na aula. Pronto. Acabou. João está nadando. João está jogando bola. João está fazendo isso. João está fazendo aquilo. João está fazendo nada. O tempo de relaxação muito mais rápido. Então, o tempo de relaxação deixa de ser governado pelo carbono e passa a ser governado pelo hidrogênio. Olha a vantagem. Essa, eu meto, todo mundo sabe, eu meto muito o pau na Bruker, em algumas coisas, principalmente na bosta do software, né? Mas esse conceito foi genial. O pessoal que lançou esse conceito foi genial. Eu, particularmente, conheço essas pessoas, tá? Pessoalmente. Foi genial. Só que aí eles precisavam inverter a bobina. Agora, a bobina que estava fora tinha que ser dentro. Mas até então, não tinha sonda direta e inversa. Ué, por quê? Não tinha sido criado ainda. Então, quando eles lançaram isso no início da década de 90, e que fique registrado, nós tivemos a primeira sonda com detecção inversa na América do Sul, e foi aqui em São Carlos, e a gente não fica falando isso à torta de direito, e foi por acaso, mas, enfim, aí eles lançaram um conceito diferente. A bobina interna era hidrogênio, a bobina externa era BB. BB é broadband, significa desde fósforo 31 até nitrogênio 15. Mas, por conta de agora eu tenho que desacoplar carbono 13, porque eu vou observar no hidrogênio. Esse é o nó.
Tem vários nós aí que a gente vai ver. Quando fazia o carbono 13, você não precisava desacoplar hidrogênio. Desculpa, você desacoplava hidrogênio, desculpa. Mas a faixa do hidrogênio são 10 ppm. 10 ppm. 10 ppm, a grosso modo. 10 ppm, dependendo do equipamento, vamos pegar um equipamento de 600 MHz, são 6.000 Hz. Isso é muito pouco, perto de um carbono 13 de 200 ppm. Aí a faixa que eu tenho que desacoplar é muito maior. Então, a bobina externa, que era carbono 13, agora tinha que ser mais grossa, mais parruda, aguentar mais corrente. E aí eles aproveitaram e fizeram uma bobina, à época, desde fósforo 31 até prata 109. Então, era a sonda aparentemente perfeita, mas você tinha que entender o conceito. O conceito era outro. Eu acho que vocês já viram desfile de moda na TV que eu falo é na mídia. Vocês já viram carro conceito no salão de automóvel, seja lá onde for? Não é um carro que você compra assim. É uma ideia, é um conceito. Então, veja, agora, a Bruker, com esse novo conceito, conseguia fazer correlação inversa num tempo muito mais rápido. Tinha de quebra uma sonda que ia desde a faixa de fósforo 31 até prata 109. Aí eles sapateavam em cima da concorrente, porque na concorrente você tinha que comprar os sticks. Tá? A Varian, era essa época, a Varian é outra concepção. Só que eles não diziam que a sonda externa era BB, a faixa. Então, fazer carbono na sonda inversa era dar um tiro no pé. E aí vem escolas diferentes. Quem é da escola? Eu vou generalizar. E quando você generaliza, claro que você comete... As pessoas logo aprenderam a usar detecção inversa. Por quê? Porque principalmente que era da Alemanha. É um lançamento novo. Mas o pessoal americano ainda continuava a detecção no canal do carbono 13. Ele tinha que ver um carbono 13. Ele tinha que ver um DEP 135. Então, demorou muito tempo, ou demorou mais tempo, para as pessoas falarem, não, eu não preciso necessariamente de um espectro de carbono 13. Eu preciso ver o deslocamento do carbono 13, não do espectro. Por quê? Porque detectar no canal do carbono 13, eu tenho que trabalhar com o tempo de relaxação do carbono 13, que é longo, muito mais longo do que o do hidrogênio. O hidrogênio é da ordem, a grosso modo, o hidrogênio. O carbono 13 vai de 1 a 200 segundos. É muito maior, vai depender do carbono, evidentemente. Então, essa proposta da Bruker, que inicialmente foi uma proposta, ela pegou. Por quê? As pessoas, e eu faço essa brincadeira, que foi a mesma brincadeira que fizeram comigo, né, o pessoal da Alemanha. Ele falou, Giba, por que você está fazendo carbono 13? Porque eu preciso saber o deslocamento. Ele falou, olha, faz o seguinte, faz um HSQC, está aqui, ó. Quanto você vai deixar esse carbono 13? Vou deixar umas 4, 5 horas. Não, vamos fazer em 30 minutos. Aliás, nem isso. Eu falei, vou louco. Ou seja, usando detecção inversa. Bom, claro que aí a Varian também lançou a sonda, só que ele não podia chamar de inversa, porque o outro já tinha chamado. Né? Sério, um indivíduo produz o melhor hambúrguer de São Carlos, chama Rei do Hambúrguer.
Eu vou lançar uma loja também como o rei do hambúrguer. Eu estou fazendo propaganda para a concorrência. Então, ele não chamava mais de detecção inversa, mas chamava de detecção indireta. Não tem problema. Só você não pode chamar. Se também produz um bom hambúrguer, você chama rainha do hambúrguer. Eu não sei qual. Hambúrguer masculino, eu não sei também. Enfim, inventa o seu nome. Não enche o meu saco. Mas vocês precisam entender que só existe inversa por causa desse conceito, porque até então não chamava direta. Não chamava direta porque só existia um jeito. Então, que jeito? Era a sonda dual. Pronto. Bobina interna, carbono, bobina externa, hidrogênio. Aí, quando eles inverteram e chamaram de indireta, bom, se tem indireta, é porque teve a direta. Ah? Bom, então agora surgiu as duas palavras, detecção direta e detecção inversa. Que hoje, qualquer um dos senhores que está me assistindo sabe fazer espectro 2D, e quando faz 2D, você faz detecção inversa. Aliás, você nem sabe que existiu o reticore, você nem sabe que existiu o colloque. Você não sabe, mas já existiu. E foi graças a esse conceito que hoje você faz detecção de nadagrama. Por quê? É sempre detecção inversa. Então, eu venho dessa escola, só detecção inversa. Eu já fiz detecção direta lá na Inglaterra. Por quê? Porque quando eu estava lá no início da década de 90, 91 e 92, 92 e 93, final de 92. No final de 92, eles lançaram essa sonda lá, na Alemanha. Quando ela foi concebida, eu já não sei, mas, enfim, mas foi no início da década de 90. E por acaso, quando eu voltei em 94, né, em janeiro de 94, portanto, em 93, essa sonda já estava aqui. A primeira sonda inversa que chegou na Terra Homo Brasilis. Bom, mas existem muitas outras sondas. Você pode pedir para o indivíduo fabricar uma sonda específica para você. Você não pode esquecer que você tem duas bobinas, mas na bobina interna, então estou falando de detecção inversa ou indireta, chamada de BBI pela Bruker, ou Broadband Inverse Detection. Isso é linguagem Bruker. Mas você não pode colocar num artigo, numa tese. Eu usei uma BBI. Você pode falar. Eu usei uma sonda inversa ou indireta. Então, na bobina interna, você detectava hidrogênio e fósforo e flúor 19. Por quê? Num equipamento de 9,4 Tesla, 400 MHz, o hidrogênio é 400 MHz e o flúor 390 e pouco. Então, está muito próximo isso aqui. E aqui também era o canal do Loki. Veja, só tem duas bobinas, mas você tem 3 fontes de radiação. Você tem 3 transmitters. Você tem o do Loki, que você nunca considera, mas ele existe, tem que ter. Tá? Mas se ele vai transmitir, o canal do Loki vai transmitir aonde? Em qual bobina? Se você vai ouvir a rádio São Carlos, onde que está a antena deles? Tem que ter uma antena para transmitir. Então, nessa bobina, transmitia hidrogênio e flúor, porque é muito próximo. Transmitia hidrogênio ou flúor. Olha a barra. Essa barra indica hidrogênio ou flúor. E o canal do Loki.
Por quê? A frequência do deutério, num 400 MHz, vou usar a frequência, tá? É 60 MHz. Então, não interfere, está muito longe. Então, aqui você podia observar hidrogênio ou flúor. Hoje eles não fazem mais assim. E, aqui, e também o Loki. O Loki, você, enfim, usa para outros fins. E na bobina externa, desde fósforo 31 até prata 109. Essa era a Blücher. A maioria dos outros, as outras sondas, é de fósforo 31 até nitrogênio 15. Só que era na bobina externa. Então, se você fosse fazer fósforo, carbono 13, nitrogênio 15, etc. Bom, nitrogênio 15 é sempre detecção inversa. Mas qualquer núcleo nessa faixa, você perdia, a grosso modo, 50%. Tá? E isso é uma coisa que as pessoas não entendiam. Inclusive eu. Quando lançou essa sonda inversa, pouca gente entendia o conceito. Porque, veja, não se trata apenas de inverter a bobina. Era um conceito novo. É da mesma maneira, quando você tem hoje um carro elétrico, um carro híbrido, é um conceito novo. Enquanto você freia, você carrega a bateria. Nossa, Giba, mas como é que funciona? É um outro conceito. Então, quando lançaram essa sonda, era um novo conceito. Eu também não entendia. Eu fui entender um ano depois. Aliás, 3 meses depois. 4 meses. 4 meses depois. Porque me ensinaram, é claro. Tá? Mas quem que me ensinou? O pessoal da Alemanha. Porque aqui no Brasil ninguém sabia nada disso, absolutamente nada. Bom, primeiro porque não tinha nenhuma sonda. Então continuava ainda com aquele velho esquema, hidrogênio, carbono 13 e DEP 135. Tem que ter um DEP 135. É uma escola diferente, ok? Mas você tem outras sondas chamadas de QNP, Quadro Nuclear Probe HAM. Ou seja, essa sonda foi criada especificamente para aquelas pessoas que elas queriam trabalhar só com 4 núcleos, por isso que é quadrinuclear. Isso é importante. Por quê? Porque você tinha que perguntar para as pessoas, olha, com o que você trabalha? Porque você não podia comprar muitas sondas como nós podemos. Nós temos todas essas sondas. Mas naquela época, não. Você comprava uma. Nós tivemos o luxo de comprar 2. Uma sonda dual, que era clássica, hidrogênio interno, hidrogênio externo, carbono 13 interno, essa era clássica, todo mundo usava, o mundo inteiro usava. E nós fomos primeiro a comprar a detecção inversa. Mas você normalmente compra uma estourando 2 sondas. E quando você trabalha com alguns núcleos, principalmente hidrogênio e carbono 13, todo químico orgânico eu trabalho, fósforo 31 e flúor. Você já cobriu aí uma grande parte de profissionais que trabalham na área de química orgânica. Então, a quadrinuclear, ela faz hidrogênio ou flúor e fósforo 31 ou carbono 13. Mas a vantagem aqui é que você consegue fazer, por exemplo, carbono 13 desacoplado de flúor, por exemplo. Então, são só essas 4 frequências. Hoje, estou dando um spoiler, você já tem sondas que fazem hidrogênio e flúor. E flúor. Não é mais ou, é e flúor. A GO acabou de lançar uma no ano passado. E você tem também quem faça fósforo 31 e carbono 13. Mas só essas 2 frequências.
Ou, nesses casos, ó, essa é uma bobina, essa é outra bobina. 2 frequências em cada bobina. Então, esse conceito é extremamente importante. Eu pergunto, vocês aí de casa, vocês aqui da sala, entenderam o conceito de sonda direta e sonda inversa? Sim. Fala. Alguém tem alguma dúvida aqui na sala? Eu tenho uma dúvida. Nesse caso, a bobina que ela pode variar de fósforo 31 até a prata, se eu tivesse, em vez de uma que varia, uma fixa, a sensibilidade aumentando muito mais? Tá. Então, sempre, essa é uma pergunta importante. Sempre que você tem uma única frequência, a sensibilidade dela é melhor. Quanto? Eu não tenho esse número, mas ela é melhor. Você tem menos capacitores, você vai só regular uma frequência. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um rádio que só ouve, nós não temos isso, mas, né? Um rádio que só pega uma frequência, ele é muito mais direto, é muito mais fácil, é muito mais sensível do que um rádio que pega uma faixa de frequência. Porque você tem que mexer nos capacitores, você tem que ajustar isso. E esse ajuste, às vezes, não é absolutamente 100%. Quando você tem uma única frequência, todo o circuito está desenhado especificamente para aquela frequência. E não para o circuito eletrônico, não para uma faixa de frequência que você precisa ajustar. Então, a sonda dual, ela é mais sensível do que uma sonda que tem bebê. Quando? Eu diria, olha, eu vou chutar números, pelo menos, ou talvez, uns 5% mais sensível, mas é pouco. Não é tanto, mas é mais sensível. Ok? Hoje ninguém tem mais sondas dedicadas. No passado, lá atrás, você podia ter as dedicated sondas dedicadas. Por quê? A frequência, a sensibilidade era maior. Então, o que as empresas preferiram? Veja que isso é conceitualmente. Quando o cara lança esse conceito aqui, ele não pode mais voltar. É isso que, às vezes, quem é usuário varia, quem é usuário broker, né? Nós já fomos usuário varia e usuário. Ele não entende conceitos diferentes. Você está numa feira de carro e o cara lançou um conceito da porta abrir automaticamente e sozinha para cima. Ele não pode mudar mais, ninguém pode abrir. Ele pode, eventualmente, fazer essa porta abrir para cima, mas o condutor puxar. Mas ela abre para cima. É um conceito diferente. E aí você não pode mudar mais. Fala assim, olha, eu vou mudar a estrutura do carro e vou fazer um carro com a coluna nessa posição. Falou, não, cara, a porta abre para cima, então a coluna tem que estar reforçada em outra posição. É outro conceito. E aí você não muda mais. Então, esse conceito foi lançado pela Brook, e com isso, né, você tinha, claro, todas faziam os mesmos experimentos, mas conceitualmente de maneira diferente. Por isso que faz muita diferença de que escola você vem. E isso em toda profissão. Tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. O conceito da empresa chinesa, no caso, é o mesmo da Brooker ou não? Tá? O que a Q1 fez, ela... Quer dizer, isso é a palavra do Giba, tá? Bom, nós temos o Q1. Q1, na realidade, você tem aí uma mistura. O magneto, que nós já paramos, nós não paramos ainda para discutir magneto, nós vamos parar para discutir magneto, nós vamos parar para discutir sondas. Os magnetos deles são feitos sob licença da Oxford. Não é que é fabricado pela Oxford,
é sob a licença da Oxford. Eles fabricam o magneto lá em Wuhan. Bom, eu acho que a Oxford deve ter ganho um dinheiro fabuloso, porque já já os chineses vão fazer um magneto melhor que o deles. Ou a Oxford está apostando que o magneto deles, né, vai ser insuperável. Você vê que a Bruker já aconteceu, abrindo um parênteses aqui, a Bruker fez a mesma coisa. A Bruker, no passado, todas elas, naquela época tinha a Geol, tinha a Bruker e tinha a Varia. Eram as 3 companhias do mundo. Eles começaram a fabricar os seus próprios magnetos. A Varia fabricou o que eu apelidei de Kinder Ovo, tá? Que era um desastre o magneto. Eu acho que na Unicamp ainda tem um Kinder Ovo. O pessoal de lá chama de Kinder Ovo, mas não sabe que quem batizou fui eu, mas também não tem importância nenhuma. Né? A Bruker montou a Biospin, era uma empresa, diz as más línguas que é o pessoal que saiu da Oxford, que estava descontente na Oxford, saiu e montou a Biospin. Hoje, a Bruker faz os seus próprios magnetos e compete com a Oxford. A chinesa Qiwan está produzindo os seus próprios magnetos. Já vai competir com a Oxford. E as sondas da Qiwan? As sondas da Qiwan são, eu não diria que são feitas, mas quem desenhou a criosonda da Bruker foi uma pessoa chamada Clemens. Tem 2 Clemens na Bruker. Tem o Clemens que saiu e o Clemens que continua na Bruker. Um com K, um com C. Esse Clemens que eu estou me referindo é com K. Ele montou a Quad. Ele é o CAO, é um dos donos, né? Esse dono, entre aspas, né? Ele que montou a Quad. Ele que desenvolveu a criosonda na Bruker. Aí, descontente, ele saiu da Bruker. E hoje, eles começaram a fabricar o Light Probe. Quando nós formos discutir probe, eu vou falar sobre o Light Probe. Nós iremos visitá-los agora em junho. Quando nós formos para a Europa, vamos visitar a Quad. Então, a Qiwan fez o seguinte. Ela partiu da seguinte coisa: eu não vou inventar nada de novo. Algumas coisas são novas, obviamente, mas não vou inventar nada. Então, eles usam detecção inversa, como a Bruker, também usa detecção direta. O software deles é uma parte, a parte gráfica é a parte que a Agilent usava, ou usa ainda, mas a parte escrita, aí é diferente. Então, eu diria, resumidamente, a Qiwan é um mix de Agilent, eu diria mais de Varian, porque a Agilent só comprou a Varian, mas é um mix de Varian e de Bruker. Então, aqui o Qiwan é esse mix. Respondi a pergunta aí? Sim, senhor, professor. Muito obrigado, hein? Bom, então, essas sondas é importante por quê? Porque a hora que você vai fazer aqui, ó, o experimento, o setup do experimento, se você precisa de sensibilidade, veja, e nós estamos falando de noesia ou roesia, efeito NOI, efeito Nuclear Overhouse Effect, Nuclear Overhouse Effect, você tem que usar preferencialmente a BBI. Pode ser de 2,5, pode ser de 5, mas BBI. E, mais recentemente, a Bruker lançou o Smart Probe. O que é o Smart Probe? Foi uma competição entre a Bruker e a Varia, na época. Porque a Varia não lançou a detecção inversa. Tanto é que ela chama indireta. Aí, ela lançou um outro conceito, chamado de One Probe. One Probe.
É da Varia. Não, pode parar com esse negócio de detecção direta, detecção inversa. Agora só one probe. Aí você fala assim, bom, mas peraí, você tem uma ou duas bobinas? Não, é o one probe. Eles não explicaram, claro, eles não abrem essas coisas para você. A gente sabe porque sabe. Tá? Aí você começa a perceber que, e logo na sequência, a Bruker lançou o chamado Smart Probe. E o Smart Probe nada mais é do que um BBO, mas muito otimizado. E como é que você otimiza um probe? Trabalhando com distâncias da bobina, tamanho de bobina e qualidade dos componentes eletrônicos. Ou você esfria os componentes eletrônicos. E essa é a cryoprobe, os cryoprobes. Mas eu vou falar isso lá quando eu estiver parando, só para discutir probes. Então, existe esse Smart Probe. Tá? Nós temos todos eles e a gente já tem experiência, o que faz, o que não faz. Então, você que vai comprar hoje, provavelmente você vai comprar o quê? Um Smart Probe. Ou o que a Varia, a Bruker, a Agilent chamava de One Probe. A Q1 também tem o One Probe. Tá? E normalmente você não tem tanto dinheiro, você vai comprar no máximo uma sonda, estourando duas sondas. Uma você tem que comprar, obviamente, mas estourando duas sondas. A Smart é muito melhor do que o BBO? A Smart, muito melhor que a BBO, eu diria que a Smart Probe, ela tem uma sensibilidade semelhante à da BBO. O Smart Probe foi para substituir a BBO e a BBI. Ou seja, é uma sonda BBO muito melhor. Eles chamam de Smart Probe. O que eu entendi não está muito melhor no desempenho dela. O desempenho. Tá? O desempenho dela é muito melhor do que uma BBO, muito melhor do que esse. Não é melhor se fosse uma dual. Mas, enfim, ninguém compra uma dual. Tem. Bom, você pode até comprar quem trabalha especificamente com alguma coisa. Bom, quando você vai fazer, então, um experimento de Noy, você deve escolher uma detecção inversa. Agora você já sabe o que é inversa, ou indireta. É importante a sintonia, o tuning match. É imprescindível. Por quê? Quando você está medindo Noy, você está medindo efeitos de pequena monta. Então, toda vez que você quer detectar efeitos de pequena monta, e você não sabe qual é essa monta, você não sabe, quando você irradia um núcleo, para quantos núcleos essa irradiação vai chegar, você tem que otimizar tudo. A primeira coisa é a escolha da sonda. Usa uma BBI, nunca uma BBO. Por quê? Na BBO, a sonda, a bobina do hidrogênio está o quê? Externa. Externa, você já perdeu 50%. Ô, louco. 50% é muita coisa. Mais ou menos, tá? Então, já sondam com uma BBI. E vai fazer tuning match? Claro, você vai ajustar a frequência do hidrogênio. Já sabe que vai ter que fazer tuning match, já sabe que vai ter que calibrar pulso. Tudo isso. Olha lá. E, então, nesse caso é imprescindível para aumentar não só o ganho do sinal, então você vai ter que utilizar RG, mas principalmente evitar que os pulsos estejam errados. Então você vai ter que fazer tuning match. Fez tuning match, você vai ter que fazer um bom ajuste da homogeneidade do campo. O bom ajuste não é porque você quer resolução, de novo. Você quer a resolução, não é para ver constante de acoplamento. Isso você já viu no espectro de hidrogênio.
O que você quer? Uma boa resolução para os picos ficarem o mais fino possível para você irradiar bem nele. Se você pudesse fazer uma irradiação que só atingisse uma frequência, bom, na verdade ela vai atingir uma frequência, ou não. Você vai pegar uma faixa, vai usar um pulso formatado. Desculpa. Você não quer afetar a vizinhança. Então, você precisa escolher a sonda, você tem que fazer tune match, você tem que fazer um bom time para você ter uma irradiação seletiva. Mas não é só isso. Nós já discutimos, né? Bom time. Eu tenho que acrescentar aqui. Não é só isso, não. Eu tenho que otimizar o RG e eu tenho que calibrar pulso, porque senão seu pulso está errado. Mas, primeiro tune match, faz um bom time. Aqui você pode calibrar pulso, mas você não pode calibrar pulso aqui. Primeiro tune match, depois calibrar pulso. Faz um bom time, aí você ajusta o RG, para você ter o máximo de sensibilidade. Está aqui. Calibração de pulso de 90 graus e RG, ganho de sensibilidade. Aqui na Brooker chama RG, na Q1 chama gain. A outra coisa importante é qual é o campo magnético que você vai escolher. Professor, nós só temos um equipamento de 400 MHz, ou só tenho um equipamento de 500 MHz, ou eu só tenho um equipamento de 300 MHz. Ou seja, em boa parte das instituições, você só tem um equipamento. Então, qual que você vai escolher? Olha, se não tem tudo, vai tu mesmo. Ou seja, é aquele que você tem. No entanto, para quem tem outros equipamentos, tá? No nosso caso, nós temos 4.400 de 2.200, então eu posso escolher em qual deles eu vou fazer. Na realidade, em qual dos dois campos magnéticos, no 400 ou no 600. Lembrando que o NOI, o efeito nuclear overhouse, vai depender do tempo de correlação. E o tempo de correlação depende da frequência. Portanto, mudou o campo magnético, pode você observar o NOI ou não observar. Pode ser que num campo magnético você vê NOI com um valor e no um outro campo magnético esse valor pode variar ou até mesmo deixar de existir. Então, lembrando que todos esse ajuste aqui, vai depender de solvente, vai depender de temperatura, vai depender de concentração. Então, quando você vai fazer NOI, né, aquele cara fala assim, professor, aproveita e faz um NOI para mim. Falo, meu Deus, onde está tanta ignorância? Né? Você não sabe nada do que está fazendo. Ou você sabe exatamente o que está fazendo. Mas 0,001% que sabe. A maioria não sabe. Então, esse é o setup do equipamento para o NOI. E por que para o NOI? Porque eu disse a vocês, nós vamos tratar em bloco. Aqueles experimentos que forem iguais ao hidrogênio, eu só vou falar, é igual ao hidrogênio. Eu já discuti. Mas quando não for igual ao hidrogênio, eu tenho que falar. Então, diferenças entre NOI DIF, NOI multi e genoexi. Vocês que estão acompanhando aí, vocês vão ver que isso não está aí no material. Depois, no final, né, porque o curso ele é muito flexível. Às vezes eu acrescento coisas, às vezes eu modifico algumas coisas. Então, depois, no final, eu coloco a versão final. Mas na versão que você tem, não tem isso, essa discussão. Por quê? Olhando isso ontem, eu falei, as pessoas não sabem a diferença.
porque eles vêm de escolas diferentes. Na escola, não só americana, mas a escola mais antiga, você falava Noidif e Noimulti. Hoje você não fala mais isso. Você não fala mais isso na Brucker. Então, isso mudou. Então, eu tenho que ensinar essas linguagens. Noidif e Noimulti. Noidif é quando você irradiava só uma frequência. Por exemplo, você quer irradiar uma metila. É uma frequência única. Mas você fazia subtração de espectro. Veja, são conceitos diferentes, de novo. Noimulti, quando você irradiava múltiplas frequências, um tripleto, um quadrupleto, um quintupleto, um multipleto. Então, você usava Noimulti. Você tinha que criar um frequency list, uma lista de frequência que você ia irradiar. Eu não vou entrar em detalhes, porque quase ninguém mais sabe fazer isso. Poucas pessoas, estou falando no Brasil, sabem fazer isso. Só aquelas pessoas que aprenderam a fazer lá no passado, mas hoje eles usam muito o genoesi ou o gerroesi. Aqui também você faz subtração do espectro. Então você tinha que irradiar na frequência ou no conjunto de frequências e irradiar fora, off-ressonância, no final do espectro ou no começo do espectro. E subtraía os espectros. Então, por isso que é subtração de espectro, Noise difference, efeito nuclear Overhouse pela diferença de espectro. Já o genoesi, o gerroesi, o nome dele, vocês vão ver que é diferente, mas ficou batizado como genoesi, gerroesi 1D, porque você tem o genoesi e o gerroesi 2D. O que você faz? Subtração das fases dos pulsos e não mais subtração do espectro. Então, aqui no Noidif, Noimulti, você tinha que fazer o seguinte, 2 espectros. Um espectro on-ressonância e um espectro off-ressonância, e subtrair. E esses 2 espectros tinham que ser obtidos exatamente nas mesmas condições, porque senão surgia imperfeições na subtração, como eu mostrei aqui, ó. Subtração, imperfeição na subtração do espectro. Não que não vá aparecer no outro, vai também. Mas isso aqui simplesmente é erro de subtração. Vou voltar. Então, para você, para você que usa, que é um operador do equipamento, ou depende muito, ou você é um técnico, ou você é o indivíduo do grupo que faz as medidas do grupo, enfim, é o cara que vai à máquina. O cara fala assim, ô Giba, faz um Noidif para mim. Aí eu falo assim, quais posições você quer irradiar? Aí ele pega o espectro de hidrogênio. Então, vou dar uma dica para você que é operador de equipamento de alguma maneira, por alguma maneira. Peça sempre o espectro de hidrogênio para o cara que está solicitando e fala, ó, mostre aqui quais os pontos que você quer irradiar. E aí você vai lá e irradia. Você já sabe. Ele vai falar Noimulti. Ele não sabe nada. Muito provavelmente é químico orgânico, não sabe a diferença. Com raríssimas e honrosas exceções, sabe? A maioria não sabe. Você já sabe, vai fazer um genoesi. Aqui você não vai fazer subtração de espectro. Você vai fazer subtração de fase. E aqui você vai usar pulso formatado. Ou seja, um pulso com determinado formato. É mais fácil de fazer. Esse aqui é muito mais trabalhoso. Porque se você tiver um tripleto, o tripleto é 1 para 2 para 1. Então você tem que irradiar na frequência primeira, na segunda. Agora você tem que irradiar 2 vezes, porque ele é o dobro de intensidade.
E na terceira, voltar a radiar uma vez só. Então é pam, 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 volta. Pam, 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 pam. Aí você vai ver quantas vezes você vai repetir. No noisy, não. Você vai usar um pulso com um determinado formato, então é um pulso seletivo. Eu vou mostrar na sequência, aonde você irradia aquela faixa. Só que aí você usa o quê? Você integra essa área. É o algoritmo. Bobão, você acha que esse é um algoritmo. Ele vai lá, vê a área, integra a área, por isso que você coloca lá integral, né? Save as reg, save as região. Então, para quem é usuário Brooker, você integra a área e salva não como integral, mas como região. Aí, o software, o algoritmo, vai dizer, olha, você tem essas funções para pulsos formatados. Qual você vai usar? Bom, tipicamente a gente usa o default, mas você pode usar outras. E aí você simplesmente usa aquilo automaticamente. Você viu o nó? Viu. Ótimo. Não viu? Ah, bom. Agora, meu caro, você vai ter que começar a testar as outras funções de formatação de pulso. Não só isso, mas os tempos dos pulsos nessa formatação. Então, veja, você gasta um tempo, muitas vezes, o resultado que você apresenta é de minutos. O espectro dura mais ou menos 15 minutos. Só que você, para achar as condições, você gasta, tipicamente, para irradiar 5, 6 pulsos, eu gasto uma manhã. Mas eu vou à máquina. Tá? Então, essa é a diferença. Nós diff, nós multi, para o genoesi, gerroesi. Nós diff, nós multi, subtração de espectro. Genoesi, gerroesi, subtração da fase dos pulsos. Lembra aquele 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3? Essa é a linguagem Brooker. A linguagem tanto varia quanto Q1 não usa 0, 0, 1, não tem repetitivo. É 0, 1, 2, 3. 90, 180, 0, 90, 180, 270. A fase do pulso. Tempo de aquisição. Aqui, a gente usa um acquisition time curto. Por quê? Eu não estou procurando resolução. Eu já tenho a resolução bonitinha do espectro de hidrogênio. Então, quando o indivíduo chega e fala para mim, Giba, olha, eu só quero um espectro de genoesi. Ele acha que ele aprendeu. Mas não precisa fazer hidrogênio. Aí eu falo assim, nossa, quem ensinou essa merda para você? Claro que eu preciso fazer um espectro de hidrogênio. Claro que eu preciso fazer um espectro de hidrogênio. Muito bom. Mas não é porque você vai ver na resolução. Não. É porque eu quero irradiar o mais seletivo possível. Usar uma potência o menor possível. Então, vou ter que fazer hidrogênio. Não adianta. Então, você aí, que não sabe nada de ressonância, não chega e fala, olha, eu vou fazer um carbono 3, não precisa fazer hidrogênio, não. Você fala, então, mas eu vou fazer hidrogênio porque eu quero um bom chime. Ah, mas eu já tenho hidrogênio. Eu sei, bobão. Eu quero fazer um bom chime, que é para o seu carbono 13 sair o menos cagado possível. Tá vendo? Então, o tempo de aquisição curto. Para o pessoal que é ágil, ele sempre usa tempo de aquisição. Para quem é usuário Brooker, ele fala, não, TD de 32K. Você falar isso para o cara que é ágil, ele fala, não, Giba, quanto que é o acquisition time? Eu falo, não, TD de 32K. Nós estamos falando a mesma coisa. Porque um TD de 32K, numa janela de 12 ppm, vai dar em torno de 2 a 3 segundos. Tá?
Tá vendo? Quando você tem concepção diferente das coisas, escolas diferentes, você fala de maneira diferente. Tempo de espera entre as promediações. Vai depender. Nós vamos ver que quando você faz noesi, você está sendo governado por T1. Mas quando você faz noesi, você é governado por T2. Mas aqui no G-noesi, tipicamente 1 segundo. A Bruker não vai recomendar isso. A Bruker vai recomendar 2. Isso pode ser um fator? Pode. Mas a minha lógica é outra, não é lógica Bruker. Eu, às vezes, elogio a Bruker, às vezes eu malho a Bruker. A minha lógica é outra, eu não sou fabricante de equipamento. Você viu o NOI? Viu. Acabou, você viu. Por que eu vou fazer com 2? Para desperdiçar tempo de máquina? Bom, é bom para quem vende máquina, mas não é bom para mim. Agora, se você não viu, aí esse é um dos parâmetros que você pode variar. Então, às vezes eu vejo gente discutindo NOI e ele fala assim, mas você usou o D1 de 1 segundo. É muito pouco. Oi? Você está vendo o NOI? Com certeza. Tô. Então, você viu. Mas a Bruker, a Varia mesmo, a Agile, também recomenda 2 segundos. Então, eu não. Então, essa é a recomendação do Giba. Você viu? Viu. Com certeza. Vou mostrar o que é com certeza. Se você não viu, bom, esse é um dos parâmetros que você pode variar. Por isso que eu gasto uma manhã, ou às vezes um dia fazendo experimentos de NOI. Número de pontos no domínio temporal. Aqui, né, eu estou falando para quem? Eu estou falando para o pessoal da Bruker. Porque quando eu falei o tempo aqui, ó, eu estou falando para o pessoal, né, da Agile. Eles trabalham com Acquisition Time, nós trabalhamos com TD. 32K. 32K vai dar correspondente a 2 a 3 segundos, numa janela de mais ou menos 12 ppm. Tamanho da janela espectral deve ser a mesma do hidrogênio, varrendo toda a região espectral. Ou seja, a mesma região do hidrogênio. Do hidrogênio vai de 0 a 8, faz só de 0 a 8, 0 a 10. Não precisa, não corte a janela. Pergunto, vocês aí de casa, têm alguma dúvida, alguma pergunta? Da sala? Não? Então vamos lá. Não, professor, desculpe a demora para responder, que a internet está me dando uma raiva aqui. Então, enfim, né? Nós somos o único país do mundo onde a sua internet ela é vendida como 100% ou X%, mas você pode entregar só 80%. Aí você fala assim, nossa, se você contar isso para alguém de um país desenvolvido, ele vai falar assim, mas como assim? Você comprou uma dúzia de laranja e o cara só te entrega 10, ele pode só te entregar 10? É só na bosta Brasilis. Assim. Bom, mas enfim, passa a sua raiva aí, eu passo a minha raiva aqui e não adianta nada. Mas enfim. RG, use o mesmo RG do hidrogênio. Então, usa o mesmo RG do hidrogênio. Eu não quero que o RG seja muito superior. Então, eu, via de regra, uso o mesmo RG do hidrogênio. Resolução espectral desejada. Normalmente não precisa de resolução, uma vez que o espectro de hidrogênio de boa resolução já foi adquirido. Eu não preciso de boa resolução do espectro, mas eu preciso de boa resolução do espectro para irradiar. Mas o espectro que eu vou obter pode ser de péssima resolução. Por isso eu vou usar no processamento LB1. Não vou
usar LB0, não quero, eu quero LB1. Ou seja, eu preciso de uma boa resolução para fazer a irradiação. Agora, para ver o resultado, eu vou danar a resolução. Por quê? Eu vou jogar LB1, porque o LB1 vai melhorar a relação sinal-ruído. O que eu quero ver é o nó de pequena monta, aquele nó que está muito próximo do ruído. Então, eu melhoro a relação sinal-ruído. Então, LB1, LB2, LB3. Ah, Giba, mas aí a resolução vai para o espaço. Ela vai para o espaço porque eu quero ver a relação sinal-ruído. Ué, mas então por que você fez um espectro de hidrogênio com boa resolução? Não foi para isso. Foi para ele fazer a irradiação. Essas coisas, gente, é assim. Você vai fazer arroz, você tem que saber a quantidade de água para aquele arroz. E que vai variar do tipo de arroz. Se é um arroz novo, se é um arroz velho. E você vai botar sempre sal. Quer dizer, você pode botar doce, você vai fazer arroz doce. Mas as quantidades são diferentes. Então, isso você tem que controlar. Né? Você tem que saber assim. Está na máquina, isso você tem que pensar assim, em fração de nanosegundo. Não precisa nem microsegundo, milissegundo. Milissegundo é muito tempo. É nanosegundo. Isso é importante. Sem giro da amostra. Importantíssimo, não se gira a amostra. Nunca você gira a amostra em NOI e experimentos de detecção inversa. Percebe que aí mudou a filosofia? Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vejo isso muito claramente. Quando agora aqui o AN, a AGO, a Varia usa rotor pesado, porque ele pode girar a amostra. A vibração diminui a vibração no giro. Mas a Bruker, quando ela inventou essa história de detecção inversa, agora girar vai comprometer, porque pode gerar spin e sideband, vai comprometer a geração de artefato no experimento 2D. Por isso que ela desenvolveu toda uma mentalidade para Bruker assim. Não, a gente não gira mais a amostra. Não precisa mais não. Isso é coisa do passado. Não é verdade. Se você girar a amostra, você consegue melhor resolução. Você só precisa ver se isso te ajuda ou não. Se isso, para aquele espectro, para aquela amostra, te traz informação nova. Por quê? Você sabe que girando a amostra, você vai poder, ou você vai ter como consequência a quebra de peças na sonda de vidro. Mas aqui você não gira, porque você quer o máximo de estabilidade. A sua amostra tem que estar o mais bonitinho, mais paradinho. Ninguém mexendo. Então, o controle de temperatura tem que ser muito bom. E esse controle de temperatura Bruker tem. É 0,1 graus. Aliás, tem alguns equipamentos, quando você precisa de uma BCU boa, é 0,01. Principalmente quando você vai fazer metaboloma. Aí a temperatura pode mudar. Então você tem que ter uma estabilidade muito boa. Então você fazer NOI no 600 com criosonda, você não vê as mesmas intensidades dos picos com o NOI no IVDR. Por quê? Porque a unidade de temperatura é mais precisa. Mas você precisa saber disso. Então, não se gira a amostra para fazer NOI. Nunca. Lembre-se que você tem que fazer um bom shimming. Fez um bom shimming? Agora você vai irradiar.
Noesi versus Roesi, desmistificar o uso de Roesi. Eu já falei isso na aula passada, que Roesi era para macromoléculas e Noesi para pequenas moléculas. Não é. Tá? Eu, particularmente, às vezes obtenho melhor resultado no Roesi do que no Noesi. Nós já vamos ver a sequência, como é que é. Controle de temperatura é imperioso. Se você não tiver controle de temperatura, aí seu nó tem imperfeição enorme. Tá? Se não tiver controle, né? Não controle de temperatura, o experimento terá muitos artefatos. Nos experimentos de hoje, isso não é um problema. Por que não é um problema? No passado, você falava, eu tenho um equipamento de 400 MHz, com a sonda com gradiente, com controle de temperatura. Hoje, você não fala mais nada disso. Por quê? Porque a sua sonda já vem com gradiente. Não tem sonda que não vem com gradiente. A do passado, não. Hoje, toda sonda tem gradiente. Hoje, todo equipamento já vem com unidade de temperatura. Então, você não precisa falar. Tá? É imperioso a otimização do mixing time. Mixing time, eu vou mostrar a sequência de pulso daqui a pouco. Vou mostrar a sequência de pulso daqui a pouco. O mixing time no Noesi, na Bruker, o parâmetro é D8. E no Roesi é o P15. Então, para quem é usuário, Bruker, D8 e P15. Tipicamente, a gente usa 0,5, 500 mili no Noesi e 250 mili no Roesi. De novo, esse é outro parâmetro que você pode otimizar. Então, o que eu faço? Eu uso o default. Porque o que é o default? O default é aqueles parâmetros aonde todo mundo já usou e ele é uma média. Se ele funcionou, funcionou. Você fez com D8 do Noesi de 500 mili e de 250 mili no Roesi e funcionou, e você observou, acabou. Às vezes tem aquele professor que ele aprendeu isso, aí ele começa a ficar cutucando o aluno. Mas você não usou, você não otimizou esse deu. Não otimizei. Então, por que você não otimizou? Aí, numa defesa de tese, o aluno fica tremendo, porque, claro, ele está numa situação de indiscutável. Ele já está nervoso, naturalmente. Ele falou, não otimizei porque eu não precisei, eu vi o nó e acabou. Mas se você otimizar, você não podia ver mais? Podia, mas eu já sei que tem nó, ponto, acabou. É claro, numa banca você não pode falar isso para o cara. Enfim, ele só para mostrar que ele sabe, um pouco de ressonância. Mas, enfim, tem gente que sabe, viu? Às vezes ele questiona, mas com outra propriedade. Mas aí é diferente. Aí o cara sabe bastante ressonância. Então, você tem que otimizar. Esse é outro parâmetro. Uso de dummy scan. Aqui você vai precisar usar dummy scan. O que é o dummy scan? Aqui na Bruker é chamado de DS. Na Q1 é chamado de dummy scan. Pura e simplesmente. Aqui você vai usar. O que é esse dummy scan? Dummy é bobo, tonto, idiota, na tradução, digamos, literal da palavra. É aquele pulso que você vai dar para aquecer. Sabe? Quando o corredor vai começar a correr, eu não sou corredor, então não sei se tiver um corredor e falar, Diego, a gente não faz isso, não. Mas ele fica treinando, a saída. Mas isso não está contando posta nenhuma. Aí ele treinou, aí quando apitar lá, ou der o tiro, sei lá o quê, aí ele sai. Ele só aqueceu. Você vê, normalmente, os corredores, no início, os atletas, no início, eles estão lá, chutando, fazendo exercício. É só para aquecer. Aquilo não conta nada.
Fala, não, o cara chegou em primeiro, mas eu tenho que contar o exercício que ele fez antes. Não, você fez porque você quis. Não vai contar nada. Então, esse é o dummy scan. Tá? Eu chamo assim para aquecer a eletrônica. Tá? Então, aí sim. Por quê? Você vai aquecer a eletrônica, aí você começa. Então, aí precisa. Você vai ver que todo experimento 2D vai ter dummy scan. E no hidrogênio? Aí eu vejo, às vezes, o aluno que deu um EDC e tem lá dummy scan 4, 6. Por que você está fazendo isso no espectro de hidrogênio, cara? Não me faça perder tempo. Agora, aqui não. Aqui é importante. Ou seja, para um atleta, ele aquecer antes, é recomendável, inclusive, né? Para ele não sair já na largada, pronto. Na largada, ele deu estiramento. Rapaz, você não aqueceu antes? Esse é o dummy scan. Ok? Pergunto. Alguma pergunta até aqui? Aí de casa? Não, professor, nenhuma pergunta. Lembra que eu falei, a quantidade de informação é muita. É muita. É enorme. É gigantesca. Não tem jeito. Mas por isso você tem que saber. Então, obter o espectro é outra história. Bom, número de pontos no domínio. Agora é análise dos dados. E nós estamos falando ainda de noesi e roesi. O número de pontos, então agora é processamento. Tá? Maquiagem. A noiva está pronta. Já está marcado o casamento, está tudo certo. Já fez o experimento. Agora é maquiagem, ela tem que entrar bonita. Apresentação, ela tem que estar bonita. A noiva tem que estar bonita. O noivo não. Ninguém presta muita atenção nele. Mas a noiva, todo mundo vai prestar atenção. É o seu espectro. Então, veja, normalmente a gente usa zero feeling. Normalmente. Ou seja, eu vou maquiar. Eu vou colocar mais pontos para tirar ruído. Um tempo de aquisição curto, porque eu não quero jogar ruído. Percebe? Por que eu adquiro com uma péssima? Eu faço um bom shimmy. Mas na hora de adquirir o noesi, então se eu estou fazendo com 64K para ter uma boa resolução, para eu ver aonde eu vou irradiar, eu irradio ali. Mas na hora de irradiar, eu mudo isso aqui, não para 64K, mas de 64K para 32. Por quê? Porque eu diminuo o ruído. E vou jogar um LB, 3. LB3 é para carbono 13. Ó, Giba, mas por que você usa LB3? Eu não quero resolução. Eu só quero ver se tem nós. Então, percebe? A lógica. Então, eu coloco zero feeling e uso LB3 para ver o sinal. Avaliação da qualidade da medida do sinal do TMS. Não, eu não vou olhar agora mais para o sinal de TMS, merda nenhuma. Eu já fiz isso. A menos que a sua máquina não seja estável, o lock caiu aí, tá? Você vai começar de novo. Mas não, eu não preciso. O espectro de hidrogênio bem resolvido está lá. Aqui você vai ver nós. E uma coisa importante: o que são artefatos e o que não são. Isso é fácil de ver. Vou mostrar. Esse aqui é um exemplo antigo, lá da Pujiba se lembrar da época que ele era mocinho igual vocês. Faz muito tempo. Então, esse aqui é NOIDIF, era a diferença de espectro. Mas veja, eu tenho imperfeição aqui. Por quê? A subtração do espectro causou imperfeição. Pode ser variação de temperatura, pode ser variação de Chile, pode ser variação de várias coisas. Mas quando eu mostrar para você o genoesi, ou seja, subtração de fase, também vai aparecer. Aqui, ó. Fala, mas Giba, não é a mesma coisa? Não, não é. Por isso que quando o cara fala, ô Giba, faz um NOIDIF, eu faço o genoesi para ele. Mas ele nem sabe a diferença, porque para ele, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Então, percebe, ó.
esse é o espectro aonde eu irradiei. E aqui você tem que estar atento, ó. Observe que eu tenho alguns picos que estão, assim, estão chamando para ser irradiado. Ó, esse aqui está chamando para ser irradiado. Porque eu vou irradiar aqui e eu quero afetar minimamente aqui. Minimamente. Para isso que eu tenho que ter uma boa resolução, para irradiar com o mínimo de potência aqui, para não afetar aqui. Está vendo que aqui não afetou? Por quê? Está vendo? Esse pequeno coisinha aqui, ó, é o que afetou. Então, o nó que eu observar aqui, ó, é nó. Então, você vê claramente, ó, isso é nó. Ó, isso aqui, ó, esse cara aqui é nó. Esse cara aqui é nó. Esse cara aqui, ó, agora, deixa eu ver que lado que eu estou. Ah, é esse cara. Esse aqui é nó. Mas esse aqui é artefato. E como é que você sabe que é artefato? Você ajusta essa fase. Você tenta ajustar essa fase, você ferra todas as outras. Então, esse aqui é erro de subtração de fase. Esse, professor, mas se eu tivesse visto aqui, veja que aqui, na realidade, ó, ele está numa região que não tem nada, né? Provavelmente aqui é sinal da 3, aqui deve ser o sinal da água. Ah, porque isso aqui, ó, 2. Eu acho que aqui é 2,5, tá? Ah? DVSO, a água em 3,3. Está por aqui, ó. Tá? Ou seja, isso é artefato. Mas muitas vezes o artefato está aqui dentro, ó. Ou seja, sinal que estiver fora de fase não é confiável. Ficou claro isso para vocês, gente? Bom, nós já vimos que eu posso usar gradiente de campo. E o gradiente de campo, já comentei na aula passada, ele simplesmente vai ferrar com toda a homogeneidade, porque cada núcleo vai sentir um campo. Só que, se não for longo, muito longo, para não ter difusão, para que o efeito, difusão sempre vai ter. Giba, eu não estou entendendo. Você fala umas coisas que... Imagine um tubo de ressonância. Aqueles 600 microlitros que você está acostumado. A molécula lá em cima, que está lá em cima, lá no topo. Com o tempo, ela se difunde. Vai para o meio, vai para baixo. Ou seja, as moléculas estão em constante movimento. É uma coisa natural. Então, elas estão se difundindo. Mas, quando eu der um pulso de gradiente e eu vou propositalmente dizer, você, molécula daqui de baixo, do bottom, fala em inglês, que é chique, do bottom do tubo, vai sentir um campo bem menor do que a do top. Propositalmente, é um gradiente de campo. Se eu esperar muito tempo, essa molécula de baixo já difundiu. Então, eu não consigo recuperar a magnetização dela. Eu não consigo mais. Esse tempo tem que ser curto. Por quê? Porque eu vou dar vou aplicar um campo magnético contrário. Então, esse tempo não pode ser longo. Senão, o fenômeno da difusão já ocorreu. Ocorrer, ele vai, mas ocorreu numa extensão muito grande, eu não consigo recuperar mais a magnetização daquele conjunto de moléculas, daquela fatia do tubo que estava com o mesmo campo magnético. Então, eu uso o gradiente de campo. Bom, eu tenho todas essas versões, né? Então, com gradiente, ó. Esse daqui, né? Olha o nome dele. Double Pulse Field Gradient Selective Excitation. Você vai pedir um experimento de DPFGSE? Não. Por isso que ele chama Noesi. Pronto. Agora, aqui tem coisas importantes. Ó, esse é o Noesi
esse é o Roesi. Percebe que aqui, duas coisas. Eu estou usando pulso comum, é esse pulso aqui, ó. Isso é pulso comum. Pulso de radiofrequência. Esse aqui, ó, é um pulso de gradiente. É um pulso formatado, que tem um formato específico, para eu excitar especificamente uma frequência. Agora, aqui embaixo, você vê gradiente de campo. É aquele gradiente que eu vou aplicar. E aqui é onde está o mixing time. Aqui, esqueça pensar vetorialmente. Não dá. Não dá. Lembra que eu disse? Se você pensar nas três teorias de ácido e base, se você chegar para o Arrhenius e falar Arrhenius, a LCl3 é ácido ou base? Ele fala, não sei, isso aí para mim não é nada. Por quê? A teoria dele não explica. Ou seja, aqui não tem jeito. Aqui, ó, se você não usar produto operador de matriz de densidade, você não explica. Então, aqui vocês vão ter que aceitar o que eu vou falar. Então, aqui são gradientes de campo. Aqui são pulsos de gradiente. São pulsos formatados, pulsos com uma determinada potência, com um determinado formato, para irradiar especificamente aquela região. Pelo menos esse é o seu desejo, que ele irradie só, e somente só aquele sinal. Somente só, não. Vai afetar sempre a vizinhança. Vai depender de quão próximo está essa vizinhança. E aqui, esse é o mixing time. Ó. Aqui, esse é o mixing time. Aqui é o D8, na linguagem Bruker, que gira em torno de 500 milissegundos. Aqui não. Veja, aqui é diferente. Eu não uso gradiente de campo. Eu uso um pulso de gradiente para formatar, para irradiar aquela frequência. Eu quero acertar essa frequência, aquela que está ali. Pronto. E aí eu dou um pulso de radiofrequência de 90 graus. Quando eu dou um pulso de radiofrequência de 90... Então, eu irradiei. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estava fazendo hidrogênio com pressato, tinha aqui, ó, uma pressaturação longa, com continuous wave. Eu irradiava naquela frequência. Aí eu desligava, tudo isso aqui eu tenho que avisar o computador. Se eu não avisar, meu cara, ele não faz absolutamente nada. Ele é uma besta quadrada. Então, o que eu faço? Eu irradio naquela, mas agora não é um continuous wave. Não é uma frequência discreta. Não é só aquela frequência. Agora é um pulso de gradiente. O que é um pulso de... Desculpe. É um pulso de gradiente, tá certo. Um pulso de gradiente. Ou seja, ele vai usar não continuous wave, não uma frequência discreta, mas um pulso de radiofrequência numa faixa. Mas um pulso de gradiente, não um pulso de radiofrequência. Esse é um pulso de radiofrequência, esse é um pulso de gradiente. Esse pulso, ele é específico. É para selecionar só aquele multipleto que eu estou interessado. Então, eu irradio, aí eu vou ter que desligar, né? Falar de novo da potência, enfim. Aí eu dou um pulso em todo mundo. Eu dou um pulso em todo mundo, e agora que vem a diferença. Esse spin lock. O que é esse spin lock? São sequências de pulso de 180 graus. Eu já coloquei isso, ó. Nós vamos copiar.
sequência de pulso de 180. Eu dei um pulso de 90, agora eu vou ficar fazendo isso, ó. Isso, eu estou no plano XY. Eu não tirei do plano XY. O que eu gostaria aqui com essa sequência de pulso de 180? Que o vetor, né, pensando no vetoramento, ficasse aqui, ó, no plano XY. Só que eu estou esquecendo que tem T1. Tem gente voltando. Esse eu não posso fazer nada. Mas aqui eu vou tentar mantê-lo aqui. Esse é o spin lock. Então, ele é governado o quê? Por T2 aqui. Aqui não. Ó. Veja, olha a diferença. Eu dou um pulso de 90 graus, gero magnetização, dou pulso de gradiente, para irradiar especificamente na frequência. Dou um pulso de 90 graus e fico esperando. Esperando o quê? O retorno. Aqui é retorno. É T1. Para depois dar um outro pulso e coletar. Coletar o quê? Os núcleos que foram afetados. Por isso que quando você usa aqui, ó, um mixing time muito curto, você acaba tendo muito cose aqui, muito cose. E pouco nose. Se você der o pulso aqui e ficar esperando muito, você não tem nem cose nem nose, perdeu tudo. Porque aí é como se tivesse um pulso de 90 graus aqui. Então, esse mixing time tem que ser utilizado. Aqui também. Por quê? Você fica dando pulso, você acha que o núcleo sabe que você quer que ele fique assim, preso lá. Mas ele está voltando. Então, esse não pode também ser muito bom. Aliás, aqui ele é mais curto, porque eu vou prender ele em T2. E o T2 é sempre mais curto do que T1. Então, eu prendo ele lá. Por isso que aqui eu só uso 250 mili. Lá, eu uso 500 mili, o dobro. Mas eu posso variar esses valores. Então, isso é extremamente importante que você entenda a diferença do NOI e do ROI. E eu normalmente uso o quê? O ROI e não o NOI. Vai depender da molécula. Se for uma molécula muito pequena, aí não. Mas se for uma molécula tipo um esteroide, que para mim já é uma molécula grande, eu uso o ROI já de cara. Tá? Mas eu posso fazer tanto NOI quanto ROI. Então, quando você vai à máquina, você pode otimizar ROI e NOI. Então, percebe? Às vezes eu gasto um dia inteiro para irradiar, sei lá, 7, 8 pontos. Vai depender. Bom, essa é a sequência de pulso. Ó. Sequência de pulso cell-no GP. Seletive NOI com gradiente. Esse é Bruker, linguagem Bruker. Então, você não pode escrever que você usou o cell-no GP, você usou uma sequência com pulso seletivo de gradiente, para observar o efeito nuclear de House. E veja, você tem que começar tudo aqui, ó. Sempre informando o computador. Um certo tempo, 20 microsegundos, leia a potência 1 no canal 1, durante D1, espere, aí ligue aqui, ó, o gradiente de campo, dá um pulso P1 com a fase 1 no canal 1. Mas fala, mas cara, eu já estava no canal 1, como é que você não sabe? 3 microsegundos. Agora você vai aplicar, então você deu esse pulso. Agora você vai aplicar um gradiente GP1, esse gradiente aqui, que você tem que falar quem é o valor dele. Durante D16, que é um tempo, você vai aplicar, né? Então você leu o gradiente, durante D16 você vai aplicar no canal 1 uma potência
Depois, PL12, você vai ler isso, aplicar, esperar. Depois, durante um tempo, P16, GP1, você vai aplicar um pulso de gradiente. Aqui não é um gradiente de campo, mas um pulso de gradiente. Como no canal 1, ou seja, você vai seguir tudo isso. A cada etapa dessa, você tem que explicar para o computador o que ele tem que fazer. Ele não faz nada sozinho. Professor, o senhor está desatualizado, professor. Hoje, a gente fala assim, comece a sequência de pulso céu no GP. Se ela entender, se você já tiver. Pois não. Eu já entrei com os dados. Tá bom. Ela vai lá e lê. Ou seja, quando você fala isso, tem uma quantidade de comandos que você tem que mandar. Porque ela não vai entender coisa nenhuma. E essa geração M ou B acha que a IA entende você. Não, ela entende o algoritmo que foi desenhado para ela fazer. Ela não entende você. Então, esqueça o público feminino, que me desculpe, esqueça que você vai ter uma inteligência artificial que vai entender a mente feminina. Não vai. Não vai. Ela vai escutar. Mas entender a mente feminina ou masculina, esquece. Não vai. Então, vocês não vão ter... Falar assim, eu quero entender como é que os homens pensam. Não vai. Pergunta para a IA, não vai. Não vai. Ou quero entender como é que as mulheres pensam. Pergunta para as mulheres. Ou tenta entender você mesmo. Tá? Então, você tem aqui uma série de comandos, né, que você tem que fazer, de executar. E, claro, tem aqui algumas indicações. Percebe que tem algumas coisas que assim, é copy-paste. D1, relaxation delay, de 1 a 5 segundos. Eu, invariavelmente, uso aqui 1 segundo. 1 segundo. E pronto. Bom, aqui você tem que informar tudo isso. Ó. Tá vendo? Você está usando um gradiente de campo, mas qual é o gradiente de campo que você está usando? Ó, é isso aqui, ó, 15% em Z1 e 40% em Z2. 15% em GPZ1 e 40% em GPZ2. Aí você tem que vir aqui GPZ1 e GPZ2. GP2, GP1. Uns alguns aqui. Embora o desenho é sempre o mesmo, mas não é. O gradiente de campo que você vai aplicar não é o mesmo. Tá? O desenho é o mesmo, mas GPZ1 e GPZ2 tem gradientes diferentes. E também o GPNAME. Isso aqui qual é o pulso de gradiente que você está usando. Qual é a função matemática para gerar esse pulso de gradiente? É essa aqui. Na Blooker, SMQS Q10.1000.100. Esse é o pulso de gradiente. Tá? Então, isso aqui, para quem vai à máquina, ele precisa saber ler e saber ler lá. Esse é o céu GP. Então, aqui, quais são os parâmetros que você precisa saber? D8. Só que, veja que o D8 está embutido no D20. Então, você precisa ajustar o D8, mixing time, que eu falei que é em torno de 500 mil. Por quê? O D20 é calculado a partir dele. Então, você precisa ajustar o D8 aqui. Isso na linguagem bruta, ok? Já aqui, ó, o céu GP, Selective Rho-EZ Gradiente, ele é mais curtinho. Claro que ele é mais curtinho, tem bem menos pulso. Tá? E é o Q15, ó. Que é em torno de 250 mil. Então, percebe que, ó, nessa sequência de pulso, ó, você tem muito mais pulso. Muito mais pulso. Desculpe, pulso.
é menos robusta. Se você errar esse aqui, você errou esse e errou esse. Se você errar esse, você erra esse e erra esse. Quando eu falo errar, você não calibrou adequadamente. Aqui é bem mais simples, ó. É só 1, 2. Então, quanto menos pulso tiver, menos coisas você pode fazer, obviamente, mas mais robusta ela vai ser. Então, se você puder escolher entre uma sequência de pulso que tem menos pulso, escolha. Por quê? Porque ela vai ser mais robusta. Pergunto, pessoal de casa e pessoal da sala, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Eu tenho uma dúvida com relação ao NOI-DIF comparativamente ao NOESI. Ok. No NOI-DIF, você tem a irradiação do sinal por um tempo determinado e não tem mixing time. No NOESI, você tem um pulso seletivo e espera o mixing time. É isso? A sua pergunta, ela está escondida. Atrás dela tem muita coisa escondida. Então, eu vou explicar, porque eu estou entendendo, eu estou captando a sua mensagem, entrei no seu cérebro, você ainda não tem essa dúvida, mas a hora que eu acabar de falar o que eu vou falar, você vai falar, Giba, eu não tinha pensado nisso, mas eu já entrei no seu cérebro. Ó, vou entrar aqui, ó. Nós estamos falando de G-noesi e G-roesi, mas aqui tem uma discussão. Eu faço um D ou 2D? Então, se você faz um D, ele é mais seletivo, quando for possível. Por exemplo, aqui, ó, eu não vou conseguir seletividade. Se eu irradiar esse cara, ele vai afetar esse. Se eu irradiar esse, ele vai afetar esse e esse. Então, aqui não tem seletividade. Se eu não consigo irradiar seletivamente, o resultado que eu vou ter, eu vou ficar em dúvida. Lembra daquela analogia que eu fiz do jogo de futebol de pessoas que tinham deficiência visual severa? Ou seja, eram blind, cegos. Então, o indivíduo, quando ele ficava chacoalhando o pé, ele sabia a quem era que estava chacoalhando o pé, porque o chocalho é diferente. Ou da bola, quando a bola era chutada, ele sabia para que direção ia a bola. Agora, imagine que eu faça o seguinte, põe uma outra bola lá no jogo. Aí ferrou, cara. Por quê? Porque agora tem dois barulhos, ele não sabe qual bola que está sendo chutada, ele não enxerga. É muita sacanagem. É uma sacanagem até para quem enxerga. Aliás, eu acho que aquele pessoal que joga a bola, eles fazem coisas que eu, enxergando, não consigo. São fantásticos. Mas, enfim. Então, aqui, eu irradiei um, mas afetei o outro. O NOI que eu estou observando é do primeiro ou é do segundo que foi afetado? Às vezes até dá para ver, porque eu sei a estrutura. Então, eu irradiei num ponto e afetou um outro ponto completamente diferente. Então, você vai ver NOI de dois pontos diferentes. Você sabe que o que você está vendo é função dos dois. Nem sempre dá. Então, eu normalmente recomendo primeiro fazer o 1D. Mas, para isso, você tem que ter o espectro de hidrogênio para você olhar se você tem pontos que você pode irradiar. Esse é um ponto fácil de irradiar. Esse é um ponto fácil de irradiar. Mas percebe que quando eu chego aqui nessa região, eu começar a ter problema. Aqui eu vou afetar isso aqui. Aqui eu vou afetar isso aqui. Então, quando eu faço o NOI, um D, eu irradio especificamente. Mas quando eu faço o 2D, eu vou ter que também
escolher o Mixing Time. E aqui, ó, quando eu escolhi o Mixing Time aqui, ó, esse Mixing Time pode ser variável. Então, eu tenho que otimizar? Tenho. Da mesma maneira que o P15 aqui pode ser variável. Eu tenho que otimizar? Se eu não ver, eu posso otimizar na tentativa de fazer com que eu observe o ROI. Normalmente, esse 250 mili já é suficiente. Normalmente, ele funciona bem, é um bom número. E lembre-se que eu posso degasificar a amostra. Tá? Então, aqui eu também tenho que usar. Eu não uso Mixing Time, respondendo então a sua pergunta, eu não uso Mixing Time, mas uso um Spin Lock, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Que é o tempo que eu vou deixar ele no plano XY para que troque a magnetização. Aqui é o tempo que eu vou esperar antes dele retornar para que ele transfira a magnetização. Nos dois eu tenho uma espécie de mixing time. Só que, tanto é que ele chama mixing time. Aqui também é mixing time. Só que isso aqui é um D8. É entre dois pulsos de radiofrequência. Aqui não. É só um spin lock. É pulsos de 180. Quanto tempo eu vou esperar aqueles pulsos de 180? Os dois são spin. Só que um é de spin lock, o outro é tempo de espera mesmo. Eu fico esperando. Aqui não. É quanto tempo eu vou dar pulso de 180 graus. Respondi a sua pergunta? Eu acho que sim, professor. Então, resumindo, no NOI-DIF eu tenho a observação de NOI no estado de equilíbrio. No NOESI é o NOI cinético. No ROESI é o NOI que se desenvolve no plano XY. É isso? Exatamente. Tá? Tá, joia, então. Obrigado. Falou. Bom, nós vamos começar agora a discutir carbono 13. Então, agora são 9h52. Quando for 10h12, a gente volta para a sala. Eu vou parar a gravação. Eu estou usando um outro software navegador. Vamos ver se ele vai funcionar. Então, só vou fechar aqui.